Tá? Então, a ciência, né, ela tem, tá, como condição estabelecer leis que expliquem as regularidades da natureza. E essas leis, quanto mais puras, ou seja, quanto mais formalizadas na forma de um modelo matemático, tá, mais empacotadas dentro de uma explicação formal, mais bonito. Tá? Essa é a ideia. Assim, o formalismo, tá, passa a ser visto como um ideal de cientificidade, como um ideal a ser desejado, ser almejado por outras, por tudo aquilo que se quer como conhecimento. Tá? E o Serre, gente, eu vou falar um pouquinho mais depois, com um pouquinho mais de detalhe dele, ele está seguindo uma linha formalista. Tá? O que é a linha formalista? Tem dois grandes polos de tensão para explicar o pensamento econômico. Tá? Ao longo vocês vão ver, todos os pensadores, ou os grandes debates, os debates interessantes, tá? Debate assim que é rico, tá? É um debate entre a economia seguir o caminho da física e das ciências da natureza, tem um conjunto claro de leis estabelecidas, as relações de causa e efeito descritas, tá? E tudo isso funcionando dentro de um modelo matemático. Tá? É uma coisa que lá na República do Platão, né? Platão vai falar das verdades eternas imutáveis, tá? E as verdades eternas imutáveis, as primeiras delas são justamente as verdades matemáticas. Tá? Então, quanto mais próximo a explicação econômica tiver de um modelo matemático, mais perfeita é essa verdade, mais eterna é essa verdade, porque todas uma das grandes vantagens do conhecimento matemático sobre todas as outras formas de conhecimento, que o conhecimento matemático não envolve o tempo. Tá? O conhecimento matemático, a verdade matemática é uma verdade atemporal, diferente, tá, das verdades da economia, como a gente entende hoje. As verdades da economia têm a ver com o desenvolvimento histórico. Tá? Mas tem uma linha de pensadores, tá, dentro da economia que são pensadores formalistas. Tá? Vão tentar estabelecer leis, regularidades entre preços e quantidades dentro do sistema macroeconômico, né, que tem como ideal a matemática. Por outro lado, os mesmos problemas econômicos que podem ser formulados e explicados através de modelos também podem ter, e geralmente têm, uma explicação histórica. Tá? Então, tem uma galera dentro da economia, gente muito respeitável, que vai dizer, é claro que o modelo econômico é interessante, ele importa, mas o que interessa mesmo é ter a explicação o progresso das forças históricas, das forças materiais, das forças civilizacionais, enfim, tem várias, tá? Maneiras de entender a história como centro, como lugar privilegiado para a gente entender, né, como lugar de acesso privilegiado para a gente entender os problemas econômicos e a natureza da economia. Tá? Então, cientificidade, matemática por um lado, historicidade por outro, esse troço. Tá? Isso é uma das belezas dessa disciplina que vocês escolheram. Tá? A economia tem esse negócio e é uma tensão que acontece em todas as áreas. Assim, não é só assim, pensamento crítico versus pensamento neoclássico, mas dentro do pensamento neoclássico, os teóricos e os empiristas, né, os caras que vão trabalhar com mais dados estatísticos ou mais teoria, também vão ter esse tipo de tensão. Tá? Que é as forças econômicas agem no mundo de seres humanos que têm hábitos, que têm instituições, que têm outras coisas, então isso está sempre entrando, né, no âmbito das discussões. Tá? Então, o Serre, o Jean-Baptiste Serre, ele é um desses caras formalistas dentro, aí é o professor que está passando para vocês, tá? Dentro da escola formalista francesa. Aliás, os franceses, isso é outra coisa que também a gente passa meio desapercebido. Existe uma excelente escola de pensamento matemático na França. Tá? Vários desses teoremas que vocês aí vão ver em economia, o limite, esse tipo de coisa, é matemática francesa, tá? Tem muita coisa, muita produção francesa na matemática também. Então, essa escola formalista francesa, ela vai, né, gerar dentro da economia pelo menos dois grandes nomes aí no nosso período. O primeiro deles é o Quesnel, porque o Quesnel é um pensador formalista. Tá?
O Sé é um pensador formalista. Tá? E o Smith? Pergunta de prova. O que o Smith fala sobre a história? O Smith conta uma história do dinheiro, uma história dos meios circulantes, problemas dos portos e dos canais. Tá? O Smith é um pensador que coloca a história dentro do lado do negócio. Ele tem uma sociologia da história, ele se preocupa com o antepassado da raça humana lá na sociedade primitiva, do gamo e do castor. Não é bravo esse negócio? É uma história meio, né? Os alemães vão rir, tá? Da concepção aí da filosofia de história do Smith, mas é uma concepção histórica, né? Que tem processo, tem fases, tem evolução, tem progresso, tá? Então, me parece muito mais lógico dizer que o Sé é um herdeiro do pensamento do Quesnay, dentro daquele pensamento formalista, tá? Pensamento dessa escola francesa que eu falei para vocês, do que dizer que ele é um filho bastardo do Adam Smith. Né? Por quê? Porque simplesmente ele não é um propagador das ideias do Smith no continente que tira a história do negócio. Ele está seguindo uma tradição formalista. Tá? Tranquilo isso? Tá, então, primeiro ponto. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é relevante falar para vocês. Tá? Vamos lá para a teoria do valor de novo. Valor de uso, valor de troca. Tá? Valor de uso é utilidades. Né? E valor de troca é custos de produção. A essa altura do campeonato, está mais ou menos claro, tá? Para os economistas, para os teóricos que estão pensando em economia, que existem, dentro das leis da economia, duas grandes forças. Tá? Uma que tem a ver com o lado da oferta, e outra que tem a ver com o lado da demanda. Tá? O que é o lado da oferta? O lado da oferta é custo de produção. Tá? Quanto entra de trabalho, quanto entra de capital, quanto entra de renda da terra para te formar o preço de uma determinada mercadoria. Tá? Essa é a ideia. Eu já falei para vocês, né, que a teoria do valor é um dos grandes elementos aí do nosso período histórico, tá? Porque o Smith vai ter a teoria do valor, o Ricardo vai aprimorar a teoria do valor, o Marx vai aprimorar a teoria do valor, o Hodgkin vai aprimorar a teoria do valor. Tá? A teoria do valor é um grande assunto. Tá? Por quê? Porque a teoria do valor ela responde a uma das grandes forças da economia, que é a força dos ofertantes, é a força da indústria, é a força da agricultura, é a força de quem produz para vender no mercado. Tá? E uma das principais dificuldades de vender no mercado é justamente preço. O troço tem que estar dentro de um preço que eu consiga vender no mercado. Tá? Então, o universo de discussão aqui pelo lado da oferta, né, pelo lado dos custos de produção, vai girar em torno de uma teoria do valor do trabalho, né, uma teoria da taxa de juro, né, uma teoria da taxa de lucro, tá? Uma teoria da distribuição, como é que os custos e as rendas são apropriadas, tá? Aquelas coisas que a gente já está, né, mais familiarizado. Agora, na última aula, antes de tudo isso que aconteceu, né, 15 dias atrás, a gente viu um outro sujeito, tá? Que é o Jeremy Bentham, que é conhecido como o pai do utilitarismo. Tá? Então, o Bentham ele vai, em vez de seguir o caminho dos clássicos, tá? Do Smith, do Ricardo, do Marx, e tentar estabelecer a base da troca nos custos de produção, ou seja, na quantidade de trabalho incorporado, na quantidade de renda incorporada, na quantidade de lucro incorporado, ele vai olhar a partir das utilidades. Tá? Falei assim, né, a ideia não é falar do Bentham, né, vai tomar tudo hoje,
Mas o Bentham é um dos grandes ideólogos dos economistas, tá? Porque a economia neoclássica, né, a economia dominante, ela é uma economia que trabalha em termos de utilidades. Então, o que acontece? A utilidade é um valor, é um dado subjetivo que expressa aquilo que a gente quer por uma coisa, tá? E a maneira de expressar isso é o preço. Tá? Então, toda utilidade vai ter um preço correspondente, né? Ao grau de todo bem vai ter uma utilidade e o preço do bem corresponde ao nível de utilidade que esse bem me deu. Tá? Então, por isso que tu explica, por exemplo, que uma cerveja, na opinião, custe 20 e no boteco da frente ali, qual é o nome do boteco da frente? Da esquina ali. Custa 3. Tá? Ué, mas e o custo de produção? A cerveja é a mesma, né? O copo de plástico é o mesmo, você está pagando R$20 dentro da opinião por um copo de plástico. É exatamente o mesmo que você está pagando na rua. Tá? Ainda é assim, né? Tá? Mas o que explica a diferença de preço? Né? O que explica a diferença de preço é o prazer subjetivo que tomar uma cerveja dentro da opinião me dá, que não me dá na José do Patrocínio, no outro lado da rua. Tá? Então, essa diferença de utilidade, né, em última análise, é o que fundamenta o preço. Tá? Tranquilo isso? Tá. Ó, mas, algumas observações que são importantes para colocar para vocês aqui. Ó. O caminho da oferta, no nosso período de HPE1, é o caminho das classes sociais. Porque qual é a ideia? Tá? Uma teoria dos custos de produção vai necessariamente trabalhar em termos das grandes categorias sociais e no que elas contribuem para o produto. Tá? Então, aqueles que contribuem com o seu trabalho, né, com o suor da sua testa e a força das suas mãos, tá, vão ganhar um salário. Tá? Aqueles que contribuem um monopólio da terra vão ganhar uma outra renda com seus rentistas. Tá? Então, e aqueles que trabalham em termos de lucro, né, que tem uma remuneração em cima do capital, ou de empreendedoria, de fazer coordenação dos fatores, ou esse tipo de coisa, tá, que é o capitalista. Então, as três grandes classes produtivas, elas vão ter que estar explicadas dentro de um arcabouço teórico que trabalha os problemas econômicos sob a ótica dos custos de produção. Tá? Recomendo fortemente o artigo do Sr. Pedro Fonseca sobre isso, a evolução da história econômica, tá? Que ele dá um quadro legal dessas duas óticas, tá? Que são muito interessantes. Tá? Agora, então aqui é classe, né? Aqui é classe econômica, né? Cada fator de produção vai ter uma classe, né, econômica correspondente. Tá? Trabalho e salário, né? Terra, a renda da terra, né, e lucro. Tá? Agora, do lado do valor de uso, o que acontece? Qual é o fundamento da teoria da utilidade? A utilidade é subjetiva. Tá? A utilidade diz respeito a um sujeito individual, a um sujeito particular. A Fábia, o João, o José, Pedro, a Maria. Tá? Então, o núcleo, a forma, o grão básico de análise da sociedade é o indivíduo. Né? Se do lado da teoria da oferta é a classe social, do lado da teoria da utilidade é o indivíduo. Tranquilo com relação a isso? Tá? Ó, então, são abordagens diferentes, elas não vão elas não vão se casar, tá? Tá trabalhando com variáveis diferentes, né? Por exemplo, para construir uma curva de demanda, um ponto de equilíbrio, tem que fazer com que as variáveis da demanda sejam as mesmas da oferta, para poderem se encontrar. Tá? Se a curva de demanda é um tipo de variável e a curva de oferta é outro tipo de variável, tu não vai ter ponto de equilíbrio, porque as variáveis são diferentes, não tem como equacionar essas coisas. Tá? Então, para te ter uma teoria integrada
da economia em termos de oferta e de demanda, tu tem que ter as mesmas variáveis dos dois lados. Os eixos dos gráficos têm que ser sobre as mesmas variáveis, senão você não está encontrando nada, não encontrando ponto de equilíbrio nenhum. Tá? Mas o que acontece? Existe, ao longo de todo o período aqui, uma tentativa de conciliar uma teoria da oferta com uma teoria da demanda. Tá? Adianto para vocês, né, a teoria da oferta que vai emergir aqui do nosso período vai ser basicamente a teoria do Ricardo, que a gente não viu, a gente vai ver acho que na próxima aula. Tá? Então, isso aqui vai ser o lado na teoria neoclássica depois, né? O lado da oferta vai ser do Ricardo e o lado da demanda é essa coisa aqui desenhada no Bentham, no Sé, tá? Que é tentar estabelecer a demanda a partir das utilidades individuais. Tá? Isso vai fazer com que a economia se aproxime muito da psicologia. Tá? Então, comentei com vocês, agora vocês pegam um livro que nem o livro do Bank, lá de Introdução à Economia, dos 10 princípios de economia, os 4 primeiros são psicológicos. Tem que fazer um desenho psicológico de quem é o sujeito, o homo econômicos, o maximizador, racional, que prefere mais a menos, que é capaz de ordenar a preferência. Tá? Então, esse é o negócio. Bom, então assim, ó, juntando duas pontas aqui, né? Eu tinha falado para vocês antes do Smith, né? E do Quesnay, né? Dizendo o seguinte, ó, que eu acho que a minha interpretação, tá? Nos manuais aí, acho que eles meio que exageram dizendo que o Sé é um reprodutor da filosofia do Smith no continente sem a historicidade. Tá? Eu acho que ele vem muito mais de uma tradição francesa aí, formalista, né? Que está tentando abstrair as condições históricas para explicar as leis econômicas na sua pureza. Tá? A ideia é possível analisar todo o espectro de relações econômicas sem fazer referência à história. Eu posso tratar isso só em termos de modelo matemático de preços e quantidades. Esse é o projeto, tá? Essa é a ideia. Tá? Então, essa é a primeira coisa, né? E uma segunda coisa é a demanda e a oferta. Tá? O lado da demanda e o lado da oferta, né? Aí, a minha ideia, eu estou dizendo para vocês que ele pega o Quesnay ali, né? Não é do Smith, e vai tentar construir uma série de explicações para o sistema econômico pelo lado da demanda. Tá? Tem uma outra coisa que eu acho que é importante dizer também, que vem dessa discussão, que é o seguinte, ó. O Sé, ele vai dar, dentro desse formalismo, a explicação, provavelmente as explicações teóricas mais elaboradas, tá, para o sistema do fluxo circular da renda. Então, lembrado do fluxo circular da renda, lá o Quesnay, aquele negócio, né, que tem as classes sociais, tem a classe proprietária, a classe dos produtores, a classe estéril, tá, e o dinheiro, né, a renda nacional fica girando em torno daqueles setores, né, no final de cada período os produtores vão pagar a renda da terra para os proprietários, a renda da terra para os proprietários chega no período seguinte, 2 bi, tá, vai 1 para cá. Dê uma revisada nesse negócio, tá, porque isso como eu falei para vocês, assim, assim, nivela, tá, os economistas a partir daí, que é essa ideia de pensar em termos do fluxo circular. Então, também só para lembrar vocês lá do fluxo circular. Tá. Aí, o problema do Quesnay, também eu já disse para vocês, ele não é tanto o problema econômico moderno, que é responder a pergunta, como é que eu faço para crescer? Hoje os economistas estão preocupados, como é que eu faço para a economia crescer? Tá? O Quesnay, ele tem uma interpretação um pouco diferente, porque na verdade ele está dando uma explicação para o empobrecimento da França. Tá? Então por que a França está empobrecendo? E a resposta do Quesnay no modelo dele é: a França está empobrecendo porque se cobra muito imposto. Tá? Porque toda vez que tu cobra imposto,
e cobra imposto sobre aí os setores econômicos diferentes. Tu está retirando o excedente, né? Tu está diminuindo o produto líquido, e o produto líquido sendo menor, a capacidade de investimento da economia, lembrando que investimento é a ampliação da capacidade, a ampliação da produção, ou seja, a produção está se ampliando a um ritmo menor, tá? Ou seja, o troço está parando de crescer, está diminuindo de tamanho. Tá? Então, um primeiro aspecto dessa ideia do fluxo circular da renda é que a cobrança de impostos do governo prejudica esse fluxo circular. Tranquilo? Tá? Agora, a pergunta do $1 milhão é: o que mais prejudica o fluxo circular? O que pode fazer uma economia sem relações com o exterior investir menos no ano seguinte? Medo. Oi? Medo. Isso incerteza, esse tipo de coisa vem depois, né? Mas assim, o cara não precisa ter medo. Oi? Poupar, né? Olha só, pensem comigo. Se o sujeito, em vez de investir, for lá gastar, desembolsar o rico dinheirinho dele, ele poupar, o que acontece com o montante de investimento do período seguinte? Diminui. Então, tem uma questão aí que é o seguinte, ó. Se as leis econômicas elas devem funcionar sem intervenção, essa é a ideia, essa é a mensagem lá da fisiocracia, né? Laissez-faire, laissez-passer, né? Tu não tem que ter intervenção do governo, tá? Por quê? Para não diminuir o nível de investimento, certo? Mas se tu não tem intervenção do governo e ainda assim as pessoas poupam, isso significa que o investimento do período seguinte diminui, tá? Mas se o período se diminui, significa crise econômica, né? Porque a crise econômica é justamente isso, é quando diminui, tá? O CE vai dizer que não tem crise, tá? Que não diminui, tá? Ó, vamos devagar, tá? O CE vai ser um dos teóricos, por isso vocês verem lá o texto do Sr. Fonseca, tá? Vai ser um dos teóricos que vai negar a existência de crises econômicas. Tá? A ideia é que, se tu deixar o mercado funcionando ao seu bel prazer, tá? Não só todos os recursos vão estar empregados, tá? Todo mundo, na concepção do CE, tá? Se o governo não atrapalhar a economia, todos os recursos passam a ser plenamente aproveitados. Se existe recurso ocioso na economia, é porque o governo está atrapalhando. Tá? Então, à medida que o sistema econômico funciona, ele emprega plenamente os recursos e distribui eles de forma justa. Já vou falar por que para vocês. Tá? Ou seja, as economias, as leis econômicas funcionando por conta própria levam a sociedade ao melhor e não a crises econômicas. Ó, é verdade que essa ideia está lá no Smith. Né? É verdade, está lá no Smith. Tá? De que a divisão e especialização do trabalho, elas vão aumentar a produtividade, aumentando a produtividade, aumenta o fundo de salários, tá? Aumenta o salário, aumenta o lucro, aumenta os salários do período seguinte, aumenta as rendas e está todo mundo feliz. Tá? Ou seja, se o governo não interferir nos mercados, as leis econômicas levam naturalmente o sistema econômico ao seu ótimo social. Tranquilo? Tá? Essa ideia está por trás do Smith, tá? Mas está lá no Quesnay também. E digo mais para vocês. Como eu falei para vocês, o Smith vai lá para Versalhes visitar o Quesnay e ficar conversando com o Quesnay, influenciado por ele. Tá? E justamente nessa ideia do laissez-faire, laissez-passer, ou seja, que as leis de mercado funcionando por elas mesmas levam ao ótimo social, levam à plena utilização dos fatores produtivos, ou seja, não tem desemprego, tá? Não tem desemprego dos fatores,
não tem desemprego dos investidores, não tem falta de investimento, tá, todo mundo está ganhando, tá? Não tem gente desempregada. Então, o CE está tentando fundamentar uma visão da economia em que o funcionamento das leis econômicas geram o ótimo social e geram uma distribuição justa dos fatores. Não tem crise. Tranquilo? Tá. A distribuição justa dos fatores tem a ver com o seguinte, ó. O CEP está olhando do ponto de vista, está tentando fundamentar uma concepção econômica do lado, né, a partir das utilidades, do lado da demanda. Tá? E do lado das utilidades, assim, ó, do ponto de vista do lado da oferta, uma teoria de classes sociais leva de alguma maneira a uma teoria sobre o conflito. Né? Porque é aquilo que uma classe ganha é aquilo que a outra está perdendo. Tá? Então leva, em algum sentido ali, tu tem uma disputa ali, tá? Isso, à medida que a gente for vendo, por exemplo, no Smith isso não é claro, tá? Mas no Ricardo, que é o discípulo do Smith, isso aparece, tá? As classes econômicas têm disputa pelo excedente, tá? Agora, do lado, se a gente quiser fazer uma teoria da formação de preços, então, pelo lado da oferta, leva uma teoria de classe social, leva uma teoria sobre a disputa do excedente, tá? Se a gente faz uma teoria do ponto de vista das utilidades, desaparece o conflito de classe. Tá? Por quê? Cada fator vai ter a sua remuneração conforme a sua utilidade na realização de uma troca. Tá? Então, as utilidades dos fatores vão ser variáveis conforme o ambiente de trocas. Tá? Então, nesse lado da demanda, eu sempre vou ter a justa remuneração dos fatores de produção. Tá? Porque a cada um deles vai ser pago a sua utilidade marginal. Então, vai ser pago o seu grau de satisfação por entrar em uma determinada troca. Tá? Tranquilo? Tá. Deixa eu então... Vou... Tá, então um esqueminha aqui, né, um pouco do jeito que ele estava fazendo, né. Também uma outra nota aqui, né, só um comentário sobre serviços produtivos, né, que é uma outra obsessão, tá, do nosso período ali, que é o seguinte, tentar estabelecer quais são, né, dentro da sociedade, os trabalhos produtivos, os trabalhadores produtivos e os trabalhadores improdutivos, né. Por que isso é importante? Porque a riqueza da nação depende fundamentalmente dos seus trabalhadores produtivos. Eles são o motor, né, o drive do crescimento, o drive do desenvolvimento. Então, tem que fazer, né, uma taxonomia aí de quais são, né, os serviços, os trabalhos produtivos que incrementam a riqueza do país. Tá? Então, trabalho... o empreendedorismo, que a gente chamaria disso, né? A tarefa de empreender, de organizar, né? De gerenciar, tá? Que hoje, por exemplo, nas grandes corporações, né? É dissociado, né? O sujeito empreendedor, né? O sujeito que toca o negócio do dono do capital. Né? Então, tá, já tinha aqui
o CE faz uma distinção aqui entre esses dois, tá? E os bens fundiários, tá? Ó, cada um desses serviços produtivos ele gera utilidades, tá? Essas utilidades geram um valor que determina um preço normal. Esse é só um esqueminha ali do que eu tinha falado para vocês, tá? Essas utilidades também elas são podem ser vistas na forma de preferências, tá? E essas preferências elas são ordenáveis, tá? Que é uma coisa também, um outro ponto um pouquinho mais técnico, mas na ideia original do Bentham, as utilidades elas eram mensuráveis, tá? Aquela coisa que eu falei assim, a gente quer medir o índice de felicidade bruta dessa turma. Aí tu vai lá no curso de cada um e mede a felicidade de uma delas que cada um está tendo com essa aula, tá? Isso é a cardinalidade, tá? Isso é fazer com que eu consiga atribuir um número, né, específico, numa escala de valores para as minhas utilidades. Esse negócio vai ser abandonado, tá? Dá uma explicação psicológica, aí tem que testar, aí tem que, sei lá, dar uma injeção no indivíduo para saber a felicidade dele, né? Fica complicado. Os economistas, até onde eu saiba, eu acho que o CE é o primeiro, tá, que trabalha esses termos, eles abandonam essa ideia de cardinalidade, ou seja, de poder mensurar, para uma ideia um pouco mais fraca, assim, nos dias um pouquinho menos, mas explica mais, que é a ideia de ordinalidade. A ideia é a seguinte, eu não consigo dar uma nota, mas eu consigo ordenar. Tá? Então, eu não consigo dar uma nota do meu grau de utilidade, de satisfação ou de alegria de andar de ônibus. Tá? E nem de andar de táxi, nem de andar de Uber. Tá? Mas eu consigo ordenar. Eu sei que andar de táxi é melhor que andar de ônibus, eu sei que andar de Uber é melhor que andar de táxi. Tá? Então, eu ordenei as minhas preferências, mas eu não necessariamente eu tive que dar uma nota lá e, né, fazer um julgamento desse tipo, tá? Então essas preferências aqui elas são ordenáveis, tá? E então, em cima das preferências, tá, se forma aí o valor de utilidade aí dos produtos. Agora, sobre os preços, tá? Deixa eu tô fiz uns sisteminhas de memória. Agora, sobre os preços, tá? Que tinha que continuar ali, mas a gente está sem quadro, então. Agora, isso não significa que os preços sejam determinados só pelas utilidades. Tá? Por quê? Né? Tu tem custos de produção, quantidade de consumidores, e utilidades. Esses três aqui determinam a quantidade demandada. Tá? Porque, olha só, tinha um problema aí que tinha que ser explicado, que é o seguinte. Tudo bem. Se existem as utilidades são a base, né, das trocas, por que o preço das coisas varia? Se a utilidade que ela lhe dá é sempre a mesma, né, se ela dá um determinado tipo de utilidade, a ideia é que toda vez que eu tenho acesso a um bem, sei lá, um copo d'água, todo dia de manhã, a utilidade que me dê seja a mesma, né, então não faz sentido eu falar em variação de preço, né, porque olha só, o preço é determinado pela utilidade, então se a utilidade do copo d'água é 1, ela vai ser 1 hoje, 1 amanhã, 1 depois. Quer dizer, a ideia é que essa atividade seja regulada, porque o sistema de preço, afinal de contas, ele é. Né? Então, o que acontece? Eu tenho a utilidade, é um dos elementos que entra na quantidade demandada, um dos elementos que determina a quantidade demandada. Só que além das utilidades, ou seja, da utilidade intrínseca que um copo d'água pode ter para mim, ou um Van Gogh pode ter, ou alguma coisa assim, ou seja, uma utilidade que tem na coisa mesma, eu ainda tenho as forças de mercado atuando. Tá? E que forças de mercado são essas? Tá? Basicamente duas que os neoclássicos adoram. Tá?
custos de produção e a quantidade de consumidores. São as duas. Tá? Então, a quantidade, né, pelo lado da demanda, tá? Vocês estão a explicação, né? O que acontece com a demanda, ó, pelo lado da demanda, então, você tem que levar em consideração o custo, né, que é um dos fatores que vai entrar lá no preço das mercadorias, né? Mas não é só isso, tá? Porque também uma outra coisa interessante, gente. O CE vai estudar os monopólios. Tá? E os monopólios colocam um problema para a teoria neoclássica, para uma teoria que é o laissez-faire. Tá? Porque todo monopólio vai exigir algum tipo de regulação estatal. Tá? Obrigatoriamente. Por quê? Porque o sujeito consegue cobrar o preço que ele quiser no produto, se ele é monopolista. Principalmente se o produto for de primeira necessidade. Né? Então, lá na política de Aristóteles, o sujeito está reclamando, né, contra o monopólio das minas de sal. Então, o sal é um bem de primeira necessidade. Se o sujeito tem o monopólio da mina de sal, ele cobra o preço que ele quer pelo sal. Tá? Então, o Smith já trata desse problema. Tá? Então, por exemplo, o Smith tem essa ideia de que o Estado tem que trabalhar, né, tem que atuar em certos segmentos chave da sociedade, por exemplo, portos, tá? Tem que ter uma regulação para porto. Né? Não pode fazer que nem no Brasil, os caras estão privatizando os portos, achando bem bom, porque o porto ele é um espaço de utilidade pública, tá? Então faz diferença, tá, para o conjunto da sociedade a maneira como esse negócio funciona, se é privado, se é público. Tá? E a quantidade de consumidores, né? Porque, claro, né, o tamanho do mercado importa. Tá? Então, esses elementos aqui determinam a quantidade demandada. Tá? O que determina a quantidade produzida? Porque toda a explicação é pelo lado da demanda. Tá? Se a explicação dele é pelo lado da demanda, a quantidade produzida, ou seja, a quantidade que os fabricantes, os industriais são dispostos a ofertar, ela é, de uma maneira importante, limitada pela quantidade demandada, pelas forças de demanda. Tá? O que você vai dizer? Que nenhum produtor vai produzir alguma mercadoria a um preço ou numa condição em que ele não encontre comprador. Tá? Então, o preço das mercadorias é determinado, tá, nesse modelinho do CE pela demanda. Tá? Todo o sistema dele está funcionando do lado da demanda. Tranquilo? Então, do lado da oferta. Então, só escrever ali, né? Isso é produzido, tá? Pelo lado da oferta, então, isso é produzido aquilo que será comprado a preço corrente. Ou seja, aquilo que é produzido depende basicamente de quem está comprando, tá? É quem compra que determina a quantidade que vai ser produzida, tá? E mercadorias acima do preço de mercado não serão produzidas, tá? Aí eu dei um exemplo singelo, tá? Mas para vocês pensarem. Por exemplo, o sujeito que faz pastel.
Tá? O sujeito faz pastel trabalha assim. Né? O sujeito está lá esperando, né? O cliente chegou e vai lá e fritou o pastel. Tá, tudo bem, ele foi lá, fritou 3, 4, estourou umas 2, 3 horas para vocês chegarem, vendeu o pastel para vocês, aí ele faz mais, né? Porque exatamente ele está fabricando para poder vender. Tá? E é assim que funciona. O cara só vai fabricar, ele vai ficar o dia inteiro fazendo pastel e chega lá no final da manhã, não vendeu para ninguém e continua fazendo pastel a tarde inteira. Tá? Ele vai parar porque exatamente a quantidade que ele vai produzir depende fundamentalmente da venda que ele está fazendo enquanto ele está produzindo. Fala. Por que falam que tipo, a lei de Sé é que a oferta está gerando demanda? Já estamos chegando ali. Tá? Tá, mas assim, ó. É que tá parecendo o contrário, sabe? Né? Não, a gente já chega lá. Mas não. Tá. Ó, só para vocês pensarem. Então, o pastel, ele é produzido, tá? Porque o sujeito sabe que vai vender. É assim que você está pensando, é assim que ele diz que funciona o mercado. Tá? O sujeito produz aquilo que ele vende. Faz sentido, tem certos ramos, como eu falei para vocês, acho que o exemplo do pastel é bom para isso, que exatamente em certos ramos econômicos funcionam assim, funcionam sob demanda. Né? Tá? Mas o que acontece? Esse é um ramo, não quero complicar isso, eu queria mostrar você antes de complicar isso. Está irresistível aqui. Tá? Isso só funciona, gente, em empresas que têm um baixo custo fixo. Tá? Quando o custo fixo começa a ficar muito alto, tá? Tu não consegue funcionar desse jeito, ó, porque o principal custo do pastel aqui é justamente o custo variável. Tá? À medida que tu vai, né, o custo fixo, né, digamos que a máquina de fazer pastel seja caríssima, tá? O sujeito é obrigado a fazer um cálculo econômico dele que ele tem que produzir 300 pastéis por dia, porque senão o preço da máquina não se paga. Entendeu? Tá? Então, na verdade, quando você fala uma coisa dessas, tem que pensar numa economia que seja suficientemente simples, que não tenha intensidade de capital, tá? A ponto tal que faça o sujeito quebrar se ele não ficar produzindo continuamente. Isso acontece, existem ramos econômicos, por exemplo, só para dar um elemento para vocês. Por exemplo, ramo siderúrgico, tá? Uma usina que nem em Volta Redonda, CSN, uma coisa dessas. É uma usina que tem capacidade de produzir 300 mil toneladas de ferro por mês, sei lá, tá? 24 horas por dia. Porque se o troço desligar, o alto forno lá desligar, e tiver, os caras dizendo, hoje não vou trabalhar, vou desligar o forno racha. Então o sujeito é obrigado a deixar o troço funcionando. Tá? E para deixar o troço funcionando tem que entrar uma carga mínima, tá? E tem que sair uma quantidade mínima de produção sempre. Tá? Então, num certo sentido, uma siderúrgica, ela independe do seu mercado consumidor. É um troço que para funcionar para ter racionalidade econômica, o troço tem que estar cuspindo o ferro o tempo todo, tá? Independentemente de quem quer ou quem não quer, porque essa é o tipo de negócio. Tá? Mas isso é uma economia muito mais sofisticada que essa economia que o Sé está falando aqui. Tá? É a economia aqui, né, Tá. Agora, o que acontece aqui, tá? Por um lado, e dentro da tua pergunta ali, ó, por um lado, eu só produzo aquilo que eu vendo. E no limite, a lei de Sé, que é a lei dos mercados, vai dizer que toda produção é vendida. É um corolário desse negócio aqui. Tá? E isso, gente, é uma das discussões mais interessantes, tá? Uma das grandes discussões metodológicas da economia, que o Sé vai inaugurar e ele vai ficar famoso, tá? Principalmente porque ele vai ser citado pelo Keynes. Né? E o Keynes vai dizer, eu sou contra a lei de Sé. Aí ele fala, mas quem é o Sé? Que o Keynes é contra. Daí eu vou lá e descobrem o que o Sé escreveu. Tá? Mas esse é curioso, né? A notoriedade do Sé é basicamente ela é póstuma, tá? No período dele ele não vai ter toda a influência que tem, né? Mas vai ter justamente como o teórico, tá, da lei dos mercados. Porque o que acontece?
É uma discussão para vocês pensarem. Tá? O que a lei dos mercados diz? Que toda oferta gera sua própria demanda. Tá? Por quê? Tá? Ó, primeira coisa, para vocês pensarem lá no fluxo circular, tá? Que isso já foi descoberto. Se vocês pegarem todas as despesas feitas no país num exercício e somarem elas, vocês vão descobrir, assustados, que ela é exatamente igual à soma de todas as receitas. Todas as despesas, a soma de todas as despesas no agregado é exatamente igual à soma de todas as receitas. Porque no momento da troca, se eu estou gastando 10 e estou pagando para ele 10, ele está recebendo 10. Tá? Então, se eu gastei 10 e ele recebeu 10, 10 é igual a 10. Né? Se a gente pegar todas as transações da economia, a gente vai somar e vai descobrir que todas as receitas dão exatamente a soma das despesas. Tá? Então, num certo sentido, é uma tautologia. A gente poderia interpretar, então, né, uma primeira ideia do que seria a lei de Sé. A lei de Sé é uma tautologia. O que é uma tautologia? Uma coisa que é verdade sempre. Que nem mais um. Tá? Dizer que receita no agregado do exercício é igual a despesa. Agregado do exercício é dizer que 6 é igual a 6. Tá? Num certo sentido, eu não estou avançando no conhecimento. Né? Porque se 6 é igual a 6, tá? Eu estou dizendo uma verdade óbvia. Tá? Que nem eu dizer que o triângulo tem 3 lados. Se eu entendo que é o conceito de triângulo, eu sei que ele tem 3 lados. Se eu entendo o conceito de oferta agregada, eu sei que a oferta agregada corresponde exatamente à demanda agregada. Tranquilo? Tá? Mas não é bem isso que você está dizendo. Você está querendo dizer uma coisa sobre o funcionamento dos mercados reais. Tá? E o que acontece? Tá, essa é uma primeira ideia. Tá? Segunda ideia. E quando, então, vocês tiverem uma aula de micro, tá? Vocês vão ter uma aula de micro, tá? E o professor de vocês vai dizer a lei de Sé é uma tautologia. Exatamente. O que ele está dizendo nada mais é do que no agregado a soma de toda, né, as ofertas, ou seja, de todas as vendas, de todas as transações de venda é exatamente igual à soma de todas as transações de compra. Exatamente igual. Tá? Vocês podem ter certeza, tá? Que é exatamente igual uma com a outra. Se não tem vazamento do país, é exatamente igual a outra. Tá? Mas o certo é querendo dizer uma outra coisa, tá? Que é o seguinte, ó, toda vez que o sujeito vai ofertar um bem no mercado, para ele ofertar um determinado bem, vamos dizer uma bota, ele tem que ter ido lá no mercado de fatores, tem que ter comprado couro, tem que ter comprado a sola, a palmilha, contratado o sujeito, né? Então, para toda venda que vai ser realizada, que ele vai realizar, um produtor qualquer vai realizar na economia, esse produtor, esse vendedor é ao mesmo tempo comprador de seus insumos. Né? Se todas as transações fossem exatamente automáticas no tempo, a oferta agregada vai ser sempre igual à demanda agregada. O que acontece? Como eu falei no início para vocês, o Sé é um pensador formalista, né? E o pensador formalista é aquele pensador que pensa em termos das verdades matemáticas que são atemporais. Lembrado disso? Isso agora um pouquinho. Bingo! Tá? É o que o Sé tem na cabeça, é uma concepção formal, tá? De oferta e de demanda agregada, que quando considerado dentro de uma unidade de tempo, saber um exercício, uma baixa exatamente com a outra. Tá? Isso é uma condição, gente, para o funcionamento do fluxo circular da renda sem crises econômicas. Tá? Isso é um postulado que vai ser, né, o Keynes vai criticar, mas isso passa a ser um postulado da teoria neoclássica. Tranquilo isso? Pergunta, tá? Leiam ali o Sé, tá? Um pouquinho, né? Um pouco mais abstrato, mas a ideia está clara, né? O fluxo circular está girando, tá? E dentro desse fluxo circular, cada receita equivale a um conjunto de despesas equivalentes. E se eu pego esse negócio em uma unidade de tempo, eu somo as duas coisas e eu chego, né, ao agregado. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa. Se isso é verdadeiro, o Sé está postulando
a inexistência de crises sistemáticas de superprodução. Ó, aí um ponto, tá? Ponto de prova, ponto de Ampere, ponto bem legal, tá? Que é o seguinte, ó. O CE, com a lei de CE, ele acredita na autorregulação das leis de mercado, tá? Assim como o Smith. Ou seja, se tu deixar, tu não precisa que o Estado interfira no sistema econômico, e se tu deixar o sistema econômico funcionando pelas suas próprias leis, pelas leis da oferta e da demanda, tá? Naturalmente a gente chega num plano de emprego, naturalmente o produto é distribuído. Tá? Mas quando a gente olha a notícia de jornal, a gente descobre que um determinado setor está mal das pernas. Tá? O sujeito está cheio de carro para vender, por exemplo. Tá? O Smith e o CE não negam a existência de crise setorial. Tá? Ou de bolha setorial, ou de... Né? Por quê? O funcionamento dos mercados faz com que, às vezes, tu tenha, né? Por exemplo, agora fez um calorão, tá? Aí aumentou muito a demanda por biquínis e sungas de verão. Tá? Aí o que acontece? Demora um tempo para ser produzido, não tem mercado para vender, todo mundo quer, né, ir para o feriadão, tá? O preço aumenta. Tá? O preço aumenta até quando? Tá? Aumenta até outros competidores na economia olharem aquele negócio, verem uma oportunidade de negócio, não, vou fazer biquíni, vou fazer sunga, porque os caras estão ganhando um dinheirão com isso, é um negócio fácil de entrar, eu vou lá e entro. Tá? À medida que os produtores vão entrando naquele segmento, o preço começa a baixar. Até quando? Até tu ter um monte de produtor fazendo concorrência, tá? A taxa de lucro média no setor diminui, abaixo da taxa de lucro de mercado. Né? Aí a galera começa a sair, começa a fazer outras coisas, vai fazer toca, vai fazer bota, sei lá, e vai sair do mercado, tá? E o pessoal começa a sair do mercado. Saindo do mercado, menos produtores, aumenta a taxa de lucro, tá? O lucro começa a subir de novo. Tá? O lucro subiu acima da taxa normal de mercado, começa a entrar gente. Tá? A conclusão, o governo não precisa interferir. Para que precisa do governo? Tá? Só deixa a flutuação de preço na economia que esse negócio funciona. Tá? Gente, esses exemplos que o Smith, que o CE e essa turma dão, são todos muito simples. Tá? É prego, é alfinete, é luva, não é iPhone, não é, né, automóveis, né? Coisas muito mais simples. Tá? E esse tipo de lei de mercado funciona porque tu não tem barreira à entrada. Já está a barreira à entrada? Né? Barreira à entrada é aquilo que impede um sujeito de entrar dentro de um determinado segmento econômico. Vamos supor que a siderúrgica esteja com altos lucros, altíssimas taxas de lucro. Tá? Não é assim, a gente sair daqui agora e vamos fazer uma siderúrgica, porque né, precisa de 1 bilhão, precisa de um retorno de 30 anos, precisa disso, daquilo, daquele outro. Né? Então tem um monte de barreiras à entrada que impedem de tu entrar naquele setor. Por isso que o setor siderúrgico tem uma taxa de lucro acima da taxa média de mercado. Tá? Por isso que todos os setores oligopolizados, ou que envolvem muita tecnologia, ou que envolvem muita intensidade de capital, esse tipo de coisa, tem taxas de lucro acima das taxas médias de mercado. Tá? Porque são poucos que conseguem entrar ali. Tá? Então, se poucos conseguem entrar, a taxa de lucro tende a aumentar. Isso não invalida a lei dos mercados, tá? Só coloca dificuldades práticas, aí, necessidade de regulação. Tá? Então, ponto 1. O CE admite a existência de crises localizadas de superprodução. O que é uma crise localizada de superprodução? Setor de luvas está vendendo muito. Né? Então, né, tem uma demanda aquecida pelo setor de biquíni. Tá? Então, a crise setorial existe. Tá? Agora, o que é uma crise sistemática? Uma crise sistemática é aquela... acho que só um outro ponto antes de entrar na crise sistemática. E vamos dizer que um dos problemas, né, que surge com o capitalismo são as crises de superprodução.
Tá? Por quê? Porque tu começa a ter a estrutura de fábrica, tu começa a montar, produzir os produtos através de máquinas, tá? Isso te dá uma capacidade produtiva, aumenta lá a produtividade, né? Tu consegue produzir muito mais por unidade de tempo. Tá? Então vamos dizer que o sujeito produziu um monte de luva. Tá? Pô, você está esquentando agora. Né? O que a teoria neoclássica, o Smith e o Serre vão dizer? É fácil tu resolver esse problema de superprodução naquele setor localizado. Como é que tu faz? Neoclássico vai dizer sempre isso. Tá? Baixa o preço. Tá? Se tu tem um excesso de luva, tá? Mesmo que esteja fazendo um calorão em Porto Alegre, tá? Se o sujeito for baixando o preço, ele vai achar lá alguém que tem utilidade com a luva, tá? E vai conseguir desovar as luvas. O mercado se auto-corrige. Tá? O que acontece? Né? Aí eu falei do Keynes para vocês, tá? Só aí, não sei que cara são agora. Tá. Que eu falei do Keynes para vocês, né? E o que acontece lá no Keynes em 30, quando ele escreve lá em 36, né? A partir de 29 até 36. Começa a ter crise de superprodução nos setores. O setor automobilístico tem crise, o setor siderúrgico tem crise, todos os setores começam a ter crise de superprodução. Qual é o receituário neoclássico? Baixa o preço. Tá, que agora vai baixar o preço. Tá, aí ele baixa o preço, demite um funcionário. Né? Porque ele está lá, não está conseguindo vender mesmo. Tá? Aí passa uma semana, o cara continua não vendendo. O que a teoria neoclássica diz para ele fazer? Baixa o preço. Aí o cara vai lá e baixa o preço de novo. E fica esperando, tá? E não aparece ninguém. Aí ele olha para o outro funcionário, despede o funcionário. Tá? E fica esperando. Não consegue vender nada. O que a teoria neoclássica diz para ele fazer? Baixa o preço. Aí o cara vai lá e baixa o preço de novo. Tá? E não consegue vender. Aí ele despede o último funcionário e fica sozinho na loja. Tá? O que a teoria neoclássica diz para ele fazer? Baixa o preço. Tá? Só que o que acontece? Tá? A gente pode olhar, porque a gente, assim, é uma discussão que tem no Brasil hoje sobre a lei trabalhista, tá? Se vocês pensarem também. É verdade que para o capitalista individual, para o dono da empresa, o salário é um custo. Verdade. Tá? O cara vai lá e tem que tirar lá do seu faturamento para pagar o empregado. Só que, como economista, a gente sabe que aquele custo do empresário é renda para a economia. Porque se o empresário quer vender o produto para alguém, ele tem que ter alguém que compra, tem que ter renda. Tá? Se o sujeito não tem salário para comprar o produto, como é que faz? O exemplo é sempre o do Ford, né? O Ford, lá quando cria a produção em massa lá do modelo T, ele paga salário para os seus trabalhadores para que eles possam comprar seus automóveis. Ou seja, os seus consumidores são aquelas pessoas que estão trabalhando na fábrica. Tá? Gente, os empresários brasileiros deliram, tá? Querendo acabar com o salário mínimo, esse tipo de coisa, porque pensem bem, quem é que vai comprar produto industrializado no Brasil? Tá? Um produto caro, de baixa qualidade, com defasagem tecnológica. Tá? Se não for para nós, tá? Então não vão vender para ninguém. Pode ser nem para o Paraguai, eles vão vender mais, tá? Não vende para ninguém. Então, à medida que a classe dos capitalistas brasileiros, lá na Fiesp, se coloca contra o salário mínimo, na verdade, o que eles estão fazendo estão defendendo uma redução da demanda. Está claro isso? Tá? Porque salário, tudo bem, que, como eu falei, é um custo para o empresário individual, mas no agregado econômico, ele é a renda que justamente vai sustentar, né, a compra dos produtos. Né? Senão não tem para quem vender. Tá? Bom, então, lá em 29, começa esse negócio, o receituário liberal, então, é baixar o preço. Tá? Passa 29, passa 30, passa 31, passa 32, os caras baixando o preço, despedindo, desempregando e não tem solução. Tá? O diagnóstico liberal parece inadequado. A conclusão que o Keynes tira é: existe crises sistemáticas de superprodução no capitalismo. Olha, a crise de 29. E eu vou escrever a teoria geral, que é a teoria geral, que é justamente um livro para mostrar o erro da lei de Serre, tá? Que é exatamente uma tentativa de negar a existência dessa crise sistemática de superprodução. Ou seja, o Serre diz que é possível determinados setores entrarem em crise, tá?
mas essa crise é resolvível, é facilmente solucionável, seguindo as leis de mercado.